Quem é que decidiu o que é ser normal? E se a verdadeira loucura for ter poder nas mãos e usá-lo para rotular o outro como insano? Machado de Assis escreve O Alienista e isso acontece no século XIX. Mas parece que ele descreve um assunto que virou política brasileira no século XXI. Porque quando o poder se acha lúcido demais, o país inteiro corre o risco de internação. Todo mundo corre o risco de acordar com alguém dizendo: você precisa ser internado. Porque uma pessoa lúcida chegou à conclusão de que você não é. Existe uma espécie de tutor da sanidade, da idoneidade, da capacidade da população em geral. Uma espécie de Simão Bacamarte do século XXI. Você vai vendo políticos que tentam dizer o que você deve fazer, enquanto eles fazem justamente o contrário. Gente que prega a moral e acaba tendo um comportamento imoral. Na história, o Dr. Bacamarte constrói a Casa Verde e começa a internar os loucos. Primeiro os excêntricos, depois os racionais, por fim, os equilibrados. Na verdade, ninguém escapa. A crítica de Machado é direta. O verdadeiro perigo é dar a régua na mão de quem acha que está acima da régua. Convenhamos. Esse roteiro tem tudo a ver com o Brasil de hoje. Cada novo governo escolhe quem está ou não doente. Muda o critério o tempo todo. As pessoas se esquecem, mas a verdade é que as pessoas mudam o significado de expressões como cidadão do bem, lado certo da história, democrata. E essas narrativas são adotadas para isolar ou deslegitimar os opositores. Eu quero que você fique comigo até o fim. Você vai entender como isso se aplica à sua vida. Há uma virada única dentro de O Alienista. E ela se aproxima muito do que a gente sempre vê no Brasil. São viradas a partir de crises provocadas por quem não entende a realidade do país. O que aconteceria se o Simão Bacamarte se tornasse o censor do Brasil? A gente teria a razão cercada da loucura. Ele seria a razão, uma ilha cercada de loucura por todos os lados. É isso que acontece. O Simão Bacamarte começa trancando quem ele considera fora do padrão. Mas o padrão é ele. E quem define o que é padrão é ele. E quanto mais ele analisa o que é o certo, mais ele se confunde e nos confunde. Confunde as pessoas como um todo. Ah, é o excêntrico, é o equilibrado, é o racional. Gente, como assim? O equilibrado é louco, o são é doente e o doente é são? Pois é. Quando você olha para as instituições políticas e jurídicas do país, você começa a perceber isso. Quem investiga? Quem é investigado? Quem pode investigar? Quais são as sanções possíveis? A proporcionalidade existe ou não existe? E as pessoas estão de acordo com o que é feito? Ou esqueça as pessoas, elas não precisam opinar de forma alguma. Você é chamado a opinar? Você sabe o que acontece? Você concorda com o que acontece? Você tem pensamento crítico? Tá bom, fala você não tem, porque você não tem coragem de falar. Mas o pensamento crítico você tem? Você já se perguntou por que é tão fácil rotular o outro? Por que a gente vive em um momento, no mundo até, em que opinar é motivo para ser cancelado? As pessoas querem ter razão o tempo inteiro. Mas elas não aceitam a ideia de que uma outra pessoa que pensa diferente dela não é louca, é só diferente. E pode inclusive estar com a razão, mas é diferente dela. Gente, o Simão Bacamarte, ele acredita que ele está a serviço da ciência, que ele está a serviço do bem, que ele está a serviço do que é certo.
Mas o que Machado de Assis nos mostra é que o motor de tudo era o ego, porque ele se via como alguém impecável, até ele chegar à conclusão de que ele era o pecado, ele era o erro, ele era o louco, porque se todo mundo era louco, ele era o são, quem tem que se internar, quem tinha que se internar era ele. É mais ou menos assim, o sujeito responsável por combater a corrupção é o mais corrupto. O sujeito responsável por moralizar o país é o imoral. O sujeito responsável por resgatar a pátria não é patriota. Pois é. No fim, o Simão Bacamarte se interna. Ele olha para o espelho e percebe que a maior loucura era achar que ele podia salvar o mundo. Machado fecha a história com um tapa. Quem tenta controlar o outro o tempo inteiro acaba sendo vítima do controle. Uma elite que se acha acima de tudo é um espelho, e o espelho se quebra. Quando você acompanha a história política do país, você percebe que aquele que seria o salvador foi o que conduziu ao prejuízo. Aquele que se dizia o bom era o ruim, o certo era o errado. O que eu quero que você entenda é que não raras vezes uma obra como o Alienista nos faz entender cada símbolo da humanidade como algo atual. Porque o ser humano não muda em sua natureza. Não muda. O ser humano é o mesmo. Tenta controlar, imprime a sua versão contornos de verdade indiscutível, quer condenar quem pensa diferente, prega a internação ou a prisão ou a captura daqueles que são avessos àquilo que ele define como certo. O ser humano é o protocolo, o legislador supremo, ele entende o que é certo. Pois é, que absurdo, né? A gente age assim. A gente é Simão Bacamarte na vida de muita gente. Tem muita gente que se sente presa em razão da sua forma de falar. Tem muita gente que se sente presa em razão da sua forma de agir, acuada, internada, oprimida. A sua verdade não é a verdade, é a sua verdade. De maneira que talvez a sua visão de mundo do que é certo seja um equívoco. E você, equivocado, defenda que as pessoas mudem imediatamente para o seu lado, para a sua visão política, para o seu salvador da pátria. E no fim, talvez você descubra como Simão Bacamarte que o bem era o mal, que o mal era o bem, ou que todo mundo era mal e todo mundo era louco, e que não há ilha de razão nenhuma. É só um oceano de loucura. O mundo não é normal, ou o normal não é ser normal. Leia Machado de Assis. Essa é a primeira obra do nosso Clube dos Pensadores de 2025. E é maravilhosa. Se quiser ler comigo, eu o convido a participar do clube. Mas se não quiser, leia. Faz muito bem. Muito obrigado, grande abraço e até mais.